O futuro de Portugal encontra-se em risco. A geração mais qualificada de sempre em Portugal continua a ter muitas dificuldades para viver no seu próprio país e mais de metade dos jovens portugueses está a pensar em emigrar. Este foi um dos resultados obtidos numa sondagem da Aximage, realizada recentemente para o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF. De acordo com os resultados desta sondagem, 54% dos jovens entre os 18 e os 34 anos a residir em Portugal admitiu a possibilidade de abandonar o país e emigrar, embora a maioria considere que Portugal é um bom sítio para viver. A imigração para outros países europeus apresenta-se como uma opção a considerar para muitas das pessoas inquiridas nesta sondagem, dada a instabilidade financeira e a dificuldade em aceder à habitação no país. Infelizmente para o futuro de Portugal, as pessoas que pensam em abandonar o país, de acordo com a sondagem, são sobretudo os jovens com menos de 25 anos e os que concluíram o ensino secundário ou superior. Por sua vez, as pessoas mais velhas dentro do grupo etário inquirido e que apenas tinham estudos ao nível do nono ano são os que menos vontade têm em emigrar. Outros dados que é possível constatar na sondagem é que a maioria dos jovens inquiridos ainda vive com os pais ou com familiares, sendo que 70% dos jovens concordaria com a aplicação do Rendimento Básico Universal em Portugal. Os resultados da sondagem não são nada animadores para o futuro de Portugal. A cada dia que passa, Portugal perde jovens qualificados para outros países, muitos deles sem intenções de voltar, sendo que não parece que esta tendência se vai inverter num futuro próximo. Para estes jovens, os seus salários não estão a conseguir acompanhar os aumentos dos preços das casas em Portugal, que se verificaram nos últimos anos. Muitos jovens portugueses não conseguem, por isso, poupar o suficiente para conseguir dar o valor de entrada mínimo exigido pelos bancos para a compra de uma habitação própria em Portugal. Estes jovens não têm assim outra hipótese senão de ter que continuar a viver em casa dos pais, adiando assim os planos de aquisição de uma casa e de constituir família. Comprar uma casa, ter filhos e alcançar um futuro melhor com uma boa qualidade de vida parece ser um sonho cada vez mais difícil de realizar em Portugal. Sem filhos e sem garantir a existência das próximas gerações, o futuro de Portugal, tal como o conhecemos hoje, poderá estar próximo do fim. É assim necessário tomar medidas que possam provocar a aceleração da oferta de habitação a preços mais acessíveis aos jovens e que sejam compatíveis com os seus rendimentos. Para ajudar a combater este problema, algumas autarquias, como a de Penafiel, têm tentado tomar medidas para reter os jovens em Portugal. De acordo com informações transmitidas recentemente pelo Presidente da Câmara de Penafiel à Comunicação Social, este concelho, situado no norte de Portugal, irá isentar os jovens do pagamento de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, mais conhecido por IMT, quando comprarem uma habitação em Penafiel. Este apoio, que tem o nome de Penafiel Viva, deverá abranger jovens dos 20 aos 35 anos que trabalhem ou residem em Penafiel há pelo menos 2 anos e que comprem casas com um valor máximo de 200 mil euros, o que se pode traduzir num apoio de cerca de 5 mil euros. Após a atribuição deste apoio, os jovens beneficiários deverão habitar de forma permanente na sua nova habitação em Penafiel durante pelo menos 5 anos. Apesar do valor de 5 mil euros ser apenas uma pequena fatia do custo total de uma casa, este montante poderá representar uma importante ajuda para os jovens em início de vida e fazer a diferença entre ter o dinheiro para dar de entrada para uma casa e pagar os impostos e custos iniciais associados ou não ter essa possibilidade. É fundamental oferecer aos jovens portugueses uma alternativa à imigração para países onde possam obter salários mais elevados e uma melhor qualidade de vida. Nesse sentido, todas as medidas que possam reter os jovens em Portugal serão bem-vindas. Caso não sejam tomadas medidas e os jovens qualificados continuem a abandonar o país, Portugal tornar-se-á em breve um país cada vez mais descaracterizado, envelhecido e sem mão de obra qualificada, que possa gerar riqueza e garantir boas condições de vida a todos os portugueses.